Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Vamos dar sequência aqui na nossa leitura da Bíblia Sagrada. Estamos com a nossa versão King James, lendo a Palavra do Senhor aqui hoje a partir do Salmo 50, olha só que benção. Vamos então ler o Salmo 50, mas antes disso vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, graças eu te dou, a Deus, pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus pela tua presença, obrigado Senhor pela tua fidelidade. Tu és santo e maravilhoso em todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, obrigado por ter nos alcançado com tua graça. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Vamos lá. Salmo 50. O Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar, desde Sião à perfeição da beleza. Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele, e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus e lá de cima à terra para que ela possa julgar o seu povo. Ajuntai os meus santos para mim, aqueles que fizeram pacto comigo pelo sacrifício, e os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, Ele próprio. Ouve, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios e pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi castrado da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. E se eu estivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei a sua carne de touros, comerei eu a carne de touros, ou beberei o sangue de cabras. Oferece a Deus ação de graça e paga os teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação e te livrarei, e tu me glorificarás. Mas os perversos, Deus diz: o que tens fazer para declarar os meus estatutos e para que eu pudesse tomar meu pacto da tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças as minhas palavras para trás de ti, quando viste um ladrão, então consentiste com ele e fostes cúmplices do adúltero. Tu dás a tua boca para o mal e a tua língua para o engano. E tu assentas e falas contra o teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. Estas coisas tu fizestes e eu mantive em silêncio. Tu pensaste que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovei e as coloquei em ordem diante dos teus olhos. Considerai isto agora, vós que esqueceste de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorificar. Quem quer que me ofereça louvor, me glorifica, e aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade
e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser declarado quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas ver o íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus ossos e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Tu, da minha salvação, da minha língua, cantará alto da justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, a minha boca manifestará o teu louvor. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu diria, tu não te agradas de oferta queimadas. Os sacrifícios são para Deus um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião. Constrói tu muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com oferta queimada e oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 52. Porque te vanglorias com o dano, ó poderoso homem? Abandona a bondade de Deus, perdurará continuamente. A tua língua intenta danos como uma navalha afiada, trabalhando enganosamente. Tu amas o mal mais do que o bem, e mentir mais do que falar a justiça. Tu amas todas as palavras devoradoras, e a tua língua é enganosa. Deus, da mesma forma, te destruirá para sempre. Ele te removerá e te arrancará da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos vivos. E os justos também verão e temerão, e se rirão dele. Eis que este homem é que não faz. Eis que este é o homem que não faz de Deus a sua força, mas continua na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua perversidade. Mas eu, como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre. Eu te louvarei para sempre, porque fizeste isto. Esperarei no teu nome, por isto é bom diante dos santos. Salmos 53. O tolo diz no seu coração, não há Deus, eles são corruptos e cometerão abomináveis iniquidades, e não há ninguém que faça o bem. Deus olhou do céu sobre os seus filhos, os homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Cada um deles se virou, eles todos tornaram imundos, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento. Os que devoram o meu povo como quem devora o pão, eles não declaram a Deus. Lá estavam eles em grande temor, onde não havia amor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que acampam contra ti. Tu os
vergonhastes, porque Deus desprezou. Ó, se a salvação de Israel viesse de Sião, quando Deus trouxe os cativos do seu povo, Jacó se regozijará e Israel será feliz. Salmos 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca, pois estrangeiros se levantam contra mim, opressores buscam minha alma, eles não puseram Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é com aqueles que apoiam na minha alma. Ele recompensará o mal dos inimigos, cortai fora a tua verdade. De livre vontade eu sacrificarei a ti e louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom, pois ele me livrou de todo o meu problema, e os meus olhos viram de seu desejo sobre os meus inimigos. Salmos 55. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te esqueça das minhas súplicas. Atende e ouve-me, eu lamento a minha queixa e faço barulho, porque a voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois alcança a iniquidade sobre mim, e com ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim, e os terrores da morte recaem sobre mim. O temor e o tremor vieram sobre mim, e os horrores me oprimiu. E eu disse, se eu tivesse asas como a pomba, porque então eu voaria para longe e ficaria descansado? Eis que então eu vaguearia longe e permaneceria no deserto. Eu apressaria minha fuga na tempestade do vento e da tormenta. Destrói, ó Senhor, e divide as suas línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela, sobre os seus muros. Dano e também tristeza estão no seu meio. A perversidade está no meio. Engano e malícia não se apartam das suas ruas, pois não foi um inimigo que me envergonhou. Então eu poderei ter suportado. Nem foi aquele que me odiava que me engrandeceu contra mim. Então eu teria me escondido dele. Mas fosses tu, ó homem, meu igual, meu guia e meu conhecido. Tomávamos os doces do conselho juntos e andávamos na casa de Deus em companhia. Deixe que os mortos se apoderem deles e deixe que eles deixem rapidamente ao inferno, pois a perversidade está entre eles e as suas habitações. Quanto a mim, clamei a Deus, e o Senhor me salvará. À noite, de manhã, no meio-dia, eu vou orar, e clamarei a Ele, e Ele ouvirá a minha voz. Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Ele mesmo que permanece desde a antiguidade, porque ele não tem mudança, portanto não temem a Deus. Ele estendeu a sua mão contra os que estavam em paz, e com ele quebrou o seu pacto. As palavras da sua boca eram mais suaves do que a manteiga, mas a guerra estava no seu coração. As suas palavras eram mais macias do que o azeite, no entanto, eram espadas desembainhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra e seja abalado, mas tu, ó Deus, fará descer da cova a destruição dos homens sanguinários,
e enganosos não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Salmo 56. Sede misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir. A sua luta diariamente me oprime, meus inimigos querem me engolir diariamente, pois são muitos que lutam contra mim, ó tu Altíssimo, e qualquer tempo que eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e temerei e o que a carne possa fazer comigo. Todo dia eles me distorcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Eles se juntam e se escondem, marcam os meus passos enquanto esperam pela minha alma. Escaparão pela iniquidade, a tua ira humilhará o povo, ó Deus. Tu contas as minhas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco, e não estão elas no teu livro? Quando eu declarar a ti, então os meus inimigos se voltarão. Disto eu sei, porque Deus é por mim. Em Deus eu louvarei a sua palavra, Senhor, louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança, não temerei que o homem possa fazer mal. Teus votos estão sobre mim, ó Deus, e renderei louvor a ti, porque tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás meus pés de cair, para que eu caminhe diante de Deus, a luz dos vivos. Salmos 57. Sê misericordioso para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma contra ti sim, na sombra das suas asas farei o meu refúgio até estas calamidades tenham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Ele enviará do céu e me salvará da vergonha daquele que quer me engolir. Selá, Deus enviará a sua misericórdia na sua verdade. Minha alma está entre os leões, e eu estou entre aqueles que são incendiados, os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, a sua língua uma espada afiada. Se tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Eles preparam uma rede para os meus passos, minha alma está prostrada, cavaram uma cova diante de mim, no meio deles, eles mesmos estão caídos. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, eu cantarei e darei louvores. Acorda minha glória, acordai, saltérios e harpa, eu acordarei cedo. Te louvarei, ó Senhor, entre os povos, e cantarei a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande nos céus e a tua verdade até as nuvens. Se tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, esteja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 58. Falai vós realmente de justiça, ó congregação. Julgai corretamente, ó vós, filhos dos homens, se no coração trabalhais a perversidade, pensais a violência de vossas mãos na terra. E os perversos são afastados do útero, eles se extraviam assim que nascem falando mentiras, e o teu veneno é como o veneno de uma serpente. Eles são como uma víbora surda, que tapa os seus ouvidos, que não ouvirá a voz dos encantadores, nunca encantando tão sabiamente. Quebra-lhes os dentes em suas bocas. Ó Deus, quebra os grandes dentes dos leõezinhos. Ó Senhor, deixa-os
ter como água que corre continuamente quando ele curvar o seu arco para atirar suas flechas, que eles sejam cortados em pedaços, como uma lesma que derrete, deixa passar cada uma delas com o aborto de uma mulher, para que eles não possam ver o sol, antes que a vossa panela possa sentir os espinhos, ele os levará como um redemoinho no vento, ambos vivos na sua ira. O justo se regozijará quando vir a vingança, ele levará os seus pés no sangue dos perversos. Então um homem dirá: verdadeiramente há uma recompensa para o justo, verdadeiramente ele é Deus que julga a terra. Salmos 59. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Defende-me daqueles que levantam contra mim. Livra-me dos trabalhadores da iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois eis que eles ficam às espreita por minha alma. Os poderosos se juntam contra mim, não por transgressão minha, nem por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem a minha culpa. Acorda para me socorrer e contempla. Tu, portanto, ó Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, acorda para visitar todos os pagãos. Não sejas misericordioso com nenhum dos perversos transgressores. Eles voltaram à tarde e fazem um barulho como um cachorro e andam circulando a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, pois dizem eles: acaso ouve? Mas tu, ó Senhor, te rirá deles, tu terás todos os pagãos em escárnio. Por causa da tua força esperarei em ti, pois Deus é a minha defesa, Deus é a minha misericórdia, me preservará. Deus me deixará ver o meu despojo sobre meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não esqueça. Espalhe pelo teu poder, espalha o Senhor nosso escudo, pelo pecado da sua boca e as palavras dos seus lábios, deixá-los até serem levados. O seu orgulho pelo amaldiçoar e mentir que eles falam. Consome-os em ira, consome-os para que eles não possam existir e que eles saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra, e à tarde deixa-os retornar, e fazem barulho como um cachorro, e andarem rodeando a cidade. Deixa-os vaguear por cima e por baixo, por alimento invejam e não satisfazem. Mas eu cantarei o teu poder, sim, pela manhã cantarei alto a tua misericórdia, pois tu tens sido minha defesa e refúgio, e no dia da minha tribulação. A ti a força, a minha, e cantarei, Deus a minha defesa e Deus da minha misericórdia. Salmo 60. Ó Deus, tu me rejeitastes, e tu espalhastes, tu te desagradaste. Ó, torna-te a nós novamente. Tu fizeste a terra tremer, tu a quebrastes, cura as brechas, pois ela treme. Tu mostras o teu poder, tu mostraste ao teu povo duras coisas. Tu nos fizeste beber do vinho da perplexidade. Tu deste uma bandeira para os que te temem, e ela possa ser exibida por causa da verdade. Que os teus amados possam ser libertos.
Salva com a tua mão direita e ouve-me. Deus falou com a sua santidade. Eu me regozijarei. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés é minha. Efraim também é minha força, minha cabeça. Judá é meu legislador. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei a minha sandália. Filístia triunfa por minha causa. Quem me fará para dentro da cidade forte? Quem me guiará para Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? É tu, ó Deus, que não saíste como os nossos exércitos? Dá-nos socorro na tribulação, porque vão é o socorro do homem. Através de Deus faremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará os nossos inimigos. Salmos 61. Ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamei a ti, quando meu coração estiver oprimido. Guia-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte. Contra o inimigo, eu habitarei no teu tabernáculo para sempre e confiarei no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, tu me destes a herança daqueles que temem o teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos com as muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre e preparará a tua misericórdia e a verdade para que possam conservá-los. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Muito bem. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho de que vos tenho pregado, o qual também recebeste, no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, e guardardes na memória que eu vos preguei, e não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente, e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como as Escrituras. E ele foi visto por Cefas e então pelos 12. Após ele foi visto a cerca de 500 irmãos, e de uma vez, os quais grande parte permanecem até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então todos os apóstolos. E por último, todos também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida a mim não foi vã, mas trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Também é vã a nossa fé. Sim, ou somos considerados como falsas testemunhas de Deus,
pois testificamos de Deus que ressuscitou, que ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo permanecem. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tomando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados, mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo e os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando eles tiverem entregue o reino de Deus ao Pai, quando ele tiver derrubado fogo, todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe são sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então os mesmos filhos também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos e os mortos e todos que são ressuscitados? Porque então eles se batizam pelos mortos? Porque estamos nós em perigo de toda hora? Pela glória que tenho de vós em Cristo Jesus, Senhor nosso, cada dia amou. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, e os mortos não são ressuscitados, como bebemos, pois ainda morreremos? Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para vossa vergonha. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos e como o corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. E quando tu semeias, não semeais o corpo, que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão, mas Deus lhe dá o corpo como lhe agrada, cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Há também corpo celeste e corpo terrestre, mas a glória dos celestes é a glória é uma, e a glória da terrestre é outra. Há uma glória do sol, uma glória da lua, uma glória das estrelas, porque uma estrela é diferente da outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção é ressuscitado em corrupção. Se semeado em desonra, ressuscitado em glória. Se semeado em fraqueza, ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, um corpo espiritual,
Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivente. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. Depois, o que é espiritual? O primeiro homem é o da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu, tal qual o terreno, tais quais são os terrenos, e tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Assim como temos, portanto, a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta. Todas as trombetas, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que é isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando este incorruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de corruptibilidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre em abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, os mesmos que ordenei às igrejas da galáxia, fazei também. No primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde conforme Deus prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, e os que provardes por suas cartas, enviarei levar vossa liberalidade a Jerusalém. E se for apropriado que eu também vá, eles irão comigo. Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanhes aonde quer que eu for, porque eu não os verei agora pelo caminho, mas espero ficar convosco algum tempo, se o homem permitir, se o Senhor permitir, mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim e a muitos adversários. Ora, se Timóteo vier, vede para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, não deixe nenhum homem desprezá-lo, mas conduze-o em paz, para que venha ter comigo, pois o guardo com os irmãos. E no tocante a isso, irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas de forma alguma não teve vontade de ir agora, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de
Estefanas e as primícias de Acaia, que eles têm se dedicado ao ministério dos santos, que também os sujeiteis aos tais e todo aquele que nos ajuda e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estava falando da vossa parte. Eles supriram, porque eles revigoraram meu espírito, o vosso reconhecei, pois os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila saúda muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos os saúdam. Cumprimentai uns aos outros com ósculos santos. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, da vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco, e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos conforta a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo do qual nós mesmos somos confortados por Deus, porque com os sofrimentos de Cristo são abundantemente em nós, assim também a nossa consolação é abundantemente por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para nossa consolação e salvação, que é edificação para a perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos e que ou somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, assim como sois participantes do sofrimento, assim também sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis as dificuldades que nos sabemos que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença da morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem confiamos, que ainda nos livrará, juntos também, ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos em nosso respeito, porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa confiança, de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversão no mundo, e mais abundantemente conosco, porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão os que ledes ou reconheceis, e eu confio que vós a reconhecereis até o fim, como também nos reconhecestes, em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois nosso no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefício, e de passar por vós até a Macedônia,
e novamente retornar da Macedônia, e ir a vós e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade, ou que proponho de delibero segundo a carne, para que a mim haja sim, sim e não, não. Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus, foi pregado entre vós por nós, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas foi sim, porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que, para vos poupar, ainda não fui para Corinto. Não que tenhas domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores da vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Mas eu determinei isto comigo, mesmo que eu não irei outra vez a vós com tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? E eu escrevi isto mesmo a vós, para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós, porque a minha aflição e a angústia do coração eu vos escrevi com a minha alegria, para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. Mas se algum causa tristeza, por causa tristeza em mim. Mas se algum causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, o qual foi infligida por muitos. Assim, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo, confirmeis o vosso amor para com ele, e para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas, e a quem perdoastes alguma coisa, eu também perdoo, porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós perdoei, na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoremos seus objetivos. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, a uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, e eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas, ausentando-me deles, parti para a Macedônia. Agora a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nós que são salvos e nos que perecem, para um que nós somos o cheiro da morte, e para o outro o cheiro da vida para a vida.
E quem é suficiente para essas coisas? Porque nós não somos como muitos os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como a Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Amém. Glória a Jesus por este dia, por este momento, na palavra do Senhor. Pai amado, Deus poderoso e santo, graças te dou por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de servir a Ti e de glorificar o Teu nome. Ó Deus, que estas palavras estejam impressas em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti. Oriente-nos, conduz-nos diariamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.